Atos 1, versículo 8, diz assim, todo mundo abriu, amém? Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Amém. Queridos, domingo passado nós entendemos juntos quem é o Espírito Santo. Nós estudamos juntos aqui, através da palavra, sobre quem é esse tal Espírito Santo que as igrejas tanto falam. E a gente entendeu claramente que o Espírito Santo não é um mover, amém? O Espírito Santo não é arrepios em um culto como esse, amém? Nós não podemos rebaixar o Espírito Santo aos nossos sentimentos pessoais, porque o Espírito Santo é o próprio Deus habitando no homem, amém? Entendemos isso? E queridos, entendemos a necessidade de termos o Espírito Santo como morador, como habitante, como dirigente e como condutor da nossa vida. Isso é muito importante. Entendemos também que só há uma forma de receber o Espírito Santo, e não é o falar em línguas, não é o profetizar, não é qualquer um dos dons que esteja. Só há uma forma de receber o Espírito Santo. Pedro responde isso, Jesus também responde, mas há um texto de Pedro que eu vou ler depois, mas diz que quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo. Porque é impossível crer em Jesus, ter Jesus e não ter o Espírito Santo. Não é a mesma pessoa? Vocês concordam comigo? Senão são dois deuses, velho. Que doideira é essa? Então, aquela teologia de que não, você é crente, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você ainda não recebeu o Espírito Santo, é um equívoco gigantesco teológico, gigantesco. É uma heresia das grandes. Então, querido, você é batizado com o Espírito Santo, amém? Isso não tem a ver com falar em línguas. Eu vou falar sobre os dons no próximo culto, ok? Primeiro eu estou falando sobre ter o Espírito Santo. Não tem a ver com dons, tem a ver com recebê-lo como condutor e dirigente da nossa vida. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo, amém? Amém? Glória a Deus. Depois a gente vai entrar nos dons, que aí já é a capacitação que o Espírito dá para a edificação do corpo de Cristo, amém? Bom, mas e depois? Nós cremos em Jesus, recebemos Jesus, o Espírito passa a habitar em nós, mas e aí? O que ele faz na nossa vida? Qual é a ação desse Espírito em mim? Agora que eu recebi, agora que eu tenho como diretor, como condutor, como dirigente da minha vida, como morador, o que ele faz agora? Agora a gente vai compreender algumas coisas através de alguns textos. Como isso daqui é um estudo misturado com uma pregação, eu não estou expondo vários textos do mesmo capítulo para tratar com vocês, mas a gente está passando por um período de discipulado com a igreja, como é um momento de plantação, então eu tenho aplicado aqui estudos, mas de uma forma bem simplificada, para que toda a igreja consiga entender o que de fato Deus espera de nós como igreja, amém? Então a gente vai abrir a Bíblia em alguns textos, Escola Bíblica Dominical, amém? Só não é de manhã, é à noite, mas é a Escola Bíblica Dominical. Então eu vou falar o livro, você vai abrir junto comigo e a gente vai ler. Há uma primeira coisa que o Espírito Santo gera em nós, quando nós o recebemos, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, você pode abrir e acompanhar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós, quando o recebemos, queridos, é que ele gera em nós a convicção de que nós somos filhos de Deus, amém? O Espírito Santo coloca, ele imprime no nosso coração uma identidade do nosso Pai. O pecado, querido, ele nos fez nos distanciarmos de Deus. O pecado, ele nos fez
perdermos a paternidade de Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus é santo e Deus não tem compromisso, vínculo com o pecado. Então era necessário que alguém justo, alguém puramente justo como Cristo, viesse à terra e ele então se sacrificasse no Calvário diante de toda a humanidade, para então recebermos novamente a paternidade de Deus que havíamos perdido lá no Éden. Conhece a história do Éden? Adão e Eva que pecaram. Eu quero encontrar eles lá no céu só para dizer, poxa Adão, poxa Eva, ia ser tão bom o mundo se vocês não tivessem vacilado. Mas amém, a gente vacila também, né? A gente não pode culpar só eles não. Então, queridos, ele gera em nós a convicção de que nós somos filhos de Deus. Ele nos leva a entender, querido, que quando recebemos Jesus, nós deixamos de ser órfãos. Nós passamos a ter um pai, e logo quando temos um pai, nós recebemos uma morada, nós recebemos um destino, porque paternidade fala de destino, queridos. Quando recebemos a Cristo, recebemos o destino, a paternidade de Deus. Entenda algo nessa noite, você é filho de Deus, amém? Amém? Você é filho de Deus. Isso é muito lindo, queridos. Nós não somos órfãos. Por mais que o seu pai natural tenha te abandonado, por mais que o seu pai carnal tenha te abandonado, por mais que a sua mãe tenha te esquecido, você tem alguém, querido, que te deu uma paternidade, que te ama, que cuida da sua vida e que te deu um destino eterno. Amém? Mas como eu sei que eu tenho um pai? É o Espírito Santo que revela isso no nosso coração. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo nos ajuda a vencermos os pecados. Alguém aqui peca ou é só eu? Levanta a mão aí, todo mundo que peca. Vamos ver se tem algum santo aqui na igreja. Tem não, né? Mas, queridos, o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencermos esses pecados, os desafios da nossa vida. E não é fácil. Nós sozinhos jamais conseguiremos vencer o pecado, senão pelo Espírito. Romanos 8, capítulo 4, capítulo 8, versículo 4 e 5 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Queridos, como saber se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Quando você comete o pecado e aquilo aborrece o seu coração, isso é uma das provas de que você recebeu o Espírito Santo, amém? Se você se entristece com algum erro seu, com algum pecado seu, é porque o Espírito Santo está dizendo no seu coração: eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser minha morada, eu te chamei para ser meu filho, eu te chamei para ser minha habitação. E Ele vai nos enchendo, querido, Ele vai nos enchendo, e Ele vai nos transformando, e Ele vai moldando a nossa vida. Seremos santos aqui na terra? Não, mas uma coisa é certa: fugiremos do pecado, e quando cairmos no pecado, nós nos ergueremos novamente, amém? Então quem tem o Espírito Santo, sempre vai se levantar das quedas, e vai buscar uma vida de santidade. Terceiro, o Espírito Santo nos anuncia tudo o que está por vir. Ele nos revela as coisas que hão de acontecer. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e Ele lhes anunciará o que está por vir. Queridos, é o Espírito Santo de Deus quem revela a nós aquilo que está para acontecer. O Espírito Santo nos informa coisas futuras. Você já
já assistiu o filme Premonição? Quem já assistiu o filme Premonição? Você já viveu algo no seu dia a dia, na sua vida, que parecia que você estava dentro daquele filme? Você estava prevendo que algo ia acontecer de ruim? Já aconteceu com vocês? Possivelmente, isso pode ser o Espírito Santo alertando você de um livramento que Ele tem para dar para a sua vida. Isso pode acontecer em sonhos, isso pode acontecer em visões, e isso pode acontecer também, o Espírito Santo usar alguma pessoa para falar com você algo que vai acontecer na sua vida. Amém? Então não vá na cartomante, amém? Ore ao Senhor. Amém? Não vá na cartomante para ler sua mão. O Espírito Santo lê o seu coração. Amém? E é infalível esse método. Então, querido, é o Espírito que nos anuncia aquilo que há de acontecer. É Ele que nos alerta, querido. É Ele que nos revela situações que poderiam acontecer conosco. Isso acontece muito. Às vezes você vai entrar em um namoro e o Espírito Santo está dizendo, olha, não vai porque vai dar errado. Às vezes você vai aceitar uma proposta e o Espírito Santo está lá no seu coração. Não vai porque vai dar errado. Às vezes você vai falar algo com alguém e o Espírito Santo já diz, não vai porque vai dar errado. Quantas vezes, queridos, eu já fiz coisas que o Espírito Santo já havia me falado que não era para fazer, e eu fui lá e fiz e quebrei a cara. Aí depois volta a gente, né? Poxa, o Senhor devia ser mais claro, Espírito Santo. Na verdade ele estava sendo, é a gente que não queria ouvir, né? Então, queridos, ouça o Espírito Santo, porque Ele anuncia tudo que está por vir. Quem anda no Espírito, vive uma vida, querido, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Quem anda no Espírito, vive uma vida sempre ouvindo o que Deus tem para a sua vida. Então, querido, não tome decisões sem ouvir Deus, amém? Não tome decisões sem entender o que Deus tem para a sua vida. Isso é muito importante. Quarto, Ele nos faz produzirmos o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, você conhece o texto, diz, mas o fruto do Espírito é línguas estranhas, andar de terno e gravata, é isso, ser chamado de varão e varoa, é isso aí que é o fruto do Espírito? É o que é? Amor, alegria, paz, paciência, meu Deus, eu preciso um pouco mais desse. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, esse eu preciso. Domínio próprio, não precisa de domínio próprio não, irmãos, brincadeira, tá? E domínio próprio, contra essas coisas não há. Querido, por que os papéis se inverteram? Por que ser cheio do Espírito Santo hoje é pular e rodar e falar em línguas? Por que já não é mais o amor? É o que a Bíblia diz. Por que não é mais a fidelidade? Por que não é mais o domínio próprio? Compromisso? Por quê? A paz, a paciência, a amabilidade, a bondade. Por quê? Por quê? Porque isso aqui, queridos, tem a ver com caráter. E mudar caráter dói. Os dons são manifestos, e isso é muito legal para o acontecimento do culto. Isso é muito legal para as nossas emoções. E eu sou apaixonado com cultos fervorosos, gente. Eu sou apaixonado. Só que eu jamais vou deixar de falar que ser cheio do Espírito é ter o fruto do Espírito no seu coração. É o amor ao próximo, é o compromisso, é um coração bondoso, é um coração piedoso, é ser manso, é ser justo, é ser compassivo. É isso, queridos, é isso. O Espírito Santo, querido, gera isso no nosso coração.
O Espírito Santo transforma isso dentro de nós. O resto, queridos, são igrejas com personalidades diferentes. É por isso que o mesmo Espírito que está na Assembleia, está na Batista. O mesmo Espírito que está na Batista, está na Presbiteriana. O mesmo Espírito que está na Presbiteriana, está na Metodista. Agora, queridos, ele manifesta de forma diferente, de acordo com a igreja. Mas tem uma forma que é plural no manifestar do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Você pode não falar em línguas, mas se você ama o seu próximo, você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode não profetizar, mas se você tem mansidão no coração, você é alguém segundo o coração de Deus e cheio do Espírito. Amém? Querido, então busque isso. Para de correr atrás de movimento. Movimento passa, querido. O movimento passa. Sabe o que permanece? É quando você vê alguém precisando de uma comida e aquele alguém te pedir e você estender a mão. É isso aí que permanece. O movimento acaba. Corra atrás de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas da forma certa. Amém? Próximo. O Espírito Santo nos consola na adversidade. Esse é um dos papéis do Espírito Santo de Deus na nossa vida. João 14, versículo 16, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um consolador para estar com vocês para sempre. Você pode glorificar a Jesus por isso, meu irmão? Querido, o Espírito de Deus, Ele nos consola no meio das dores da vida, queridos. É Ele quem conforta o nosso coração em tempos de crise. Nas adversidades da vida, é Ele quem nos traz alegria. No meio do caos, querido, é o Espírito Santo que traz o bálsamo para o nosso coração. Sabia disso? Isso é maravilhoso, querido. Permita que o Espírito Santo traga alegria para a sua vida nessa noite, amém? Permita que Ele traga paz para o teu coração nessa noite, irmãos. Ele está aqui neste lugar. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como que está lá na sua casa, como que está na sua família, qual é o problema que você tem enfrentado, e nem tão pouco eu, com as minhas palavras, não posso resolver o teu problema, querido, porque um coach emocional, ele só pode te emocionar, mas o Espírito Santo pode transformar o teu coração, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a sua vida, mas você precisa acreditar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O máximo que eu posso fazer é arrancar uma lágrimazinha do teu olho, querido. É o máximo que eu consigo. Se tiver num tempo bom, se o fundo tiver mais, né? Aí a gente consegue. Mas agora, querido, há um que com música, sem música, você estando na igreja, você estando na sua casa, você estando no trabalho, você estando na escola, aonde quer que você estiver, este é alguém que nunca vai te desamparar, que nunca vai te deixar, e esse é Deus. Você pode ligar para o teu pastor e o teu pastor não poder te atender. Você pode precisar de um auxílio, de uma ajuda, e o teu irmão não puder te ajudar. Mas há alguém que a qualquer momento, que a qualquer hora está integralmente disponível para te consolar, para te confortar e para te ajudar no momento de adversidade. Você pode dar um glória a Deus bem alto por causa disso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Permita que Ele te console, querido, todos os dias, Ele está em você. E há um sexto ponto, já estou quase encerrando, que o Espírito Santo, Ele nos transforma na imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o próprio Espírito.
Querido, é impossível recebermos o Espírito Santo de Deus em nós e não passarmos a nos parecermos mais com a pessoa de Cristo. Entende? É por isso que eu não consigo enxergar alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas pisa nas pessoas. Ué, Cristo não pisava nas pessoas. E que o Espírito está aqui para fazer o quê? Para nos tornarmos parecidos com Cristo, como Cristo foi aqui. Ser justo e paciente como era, ser amoroso como era, ser compassivo como era. É isso. E o Espírito Santo, ele vai nos fazendo sermos transformados dia a dia, até sermos alguém que as pessoas vão olhar e dizer: este é cristão, este é cristão, este é cristão, este é cristão. E em último lugar, queridos, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz é que ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda na oração. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes, queridos, nós não sabemos nem como orar, não é verdade? Já se deparou com um momento desse, que você não sabia como começar a orar? Eu falo o quê? Às vezes a dor é tão grande, queridos. Às vezes é a dor do desemprego. Às vezes é a dor da enfermidade. Às vezes é a dor da tribulação pessoal. Às vezes é a dor do divórcio. Às vezes é a dor de um pecado, de um erro que cometemos. E mesmo quando nós, queridos, mesmo quando nós não sabemos orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda e Ele intercede por nós em oração, com choros, com lágrimas, e Ele nos leva ao lugar de oração, queridos. O Espírito Santo é quem ministra no nosso coração a necessidade de orarmos. Querido, cá para nós, nós por nós mesmos, não teríamos desejo nenhum de orar, querido. O que há de bom, humanamente falando, fechar os olhos e ficar ali falando, sem um celular, sem um Instagram? Estou falando humanamente, tá, gente? Vocês estão entendendo? Sem um celular, sem um Instagram, sem mais gente para bater papo, sem um churrasco, sem uma Coca-Cola. É só você dentro de um quarto com o joelho dobrado no chão, doendo e falando com Deus. O que há de bom nisso, querido, humanamente falando, pela nossa carne? A nossa carne ama orar, querido, seja sincero. Mas há um prazer que nós recebemos na oração, que quando a gente começa a orar, eu não sei o que acontece, parece que a gente fala: meu Deus, que coisa maravilhosa, por que eu não comecei antes? Não é assim? Como é maravilhoso isso. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus. Querido, talvez você não sabe orar, você não sabe como orar, você não sabe a quem orar. Uma coisa é certa: você tem o Espírito Santo dentro de você, que te ensina, que te ajuda, que te instrui, e Ele te move na oração. Você acredita nisso? Se o Espírito Santo faz tudo isso em nós, queridos, há uma certeza que precisamos sair daqui sabendo: se Ele é tudo isso que a Bíblia diz ser, se Ele é o próprio Deus morando em nós, se Ele faz tudo isso em nós, não dá, entendemos algo, não dá para viver sem o Espírito Santo, amém? Porque se eu viver sem o Espírito Santo, eu vou viver uma vida sem alegria, sem amor, sem paz, sem domínio próprio, sem mansidão. Se eu viver uma vida sem o Espírito Santo, eu vou viver sem aquele que me anuncia aquilo que há de acontecer. Se eu viver uma vida sem o Espírito Santo, eu vou viver sem aquele que me consola na fraqueza e não me abandona na adversidade. Se eu viver sem o Espírito Santo, eu vou viver sem aquele que me ajuda na oração, mesmo quando eu não tenho força para orar.
Se eu viver sem o Espírito Santo, eu vou viver sem aquele que me ajuda a vencer o pecado que sobrevém no meu dia a dia. Se eu viver sem o Espírito Santo, querido, eu vou viver sem aquele que produz em mim o fruto do Espírito e me transforma todos os dias na imagem de Cristo. Então eu chego a uma conclusão hoje: não tem como viver plenamente sem o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, como eu posso ter o Espírito Santo? Simples. Se você não tem o Espírito Santo, em Atos 2, versículo 38, fizeram essa mesma pergunta. E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então receberão o Espírito Santo. Como eu posso receber o Espírito Santo? Crendo no Senhor Jesus como meu Salvador e recebendo Ele em meu coração. Mas e o batismo? É a confirmação de algo que você já recebeu, amém? Batismo não salva, já conversamos sobre isso, né? Batismo não salva. Então, o batismo nas águas é a confirmação de alguém que já recebeu o Espírito Santo. E a minha pergunta é: todo mundo deseja o Espírito Santo, amém? Mesmo quem já tem, quer ser cheio dele, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, querido?